Olá pessoal, mais um Saúde Agora começando aqui na programação da TV Câmara Campinas. Hoje nós vamos falar sobre saúde intestinal. Inflamações silenciosas, dificuldade para emagrecer, queda de energia e até alterações de humor. Você sabia que tudo isso pode ter origem no intestino? E quem vai explicar tudo sobre esse órgão, que é considerado aí um dos mais importantes para a saúde integral do corpo humano, é o médico endocrinologista e metabologista Rafael Fantin, especialista em medicina do exercício e esporte, ortomolecular e nutrigenômica. Dr. Rafael, muito obrigada pela sua participação aqui no Saúde Agora. Prazer é todo meu. A gente vai falar de intestino, que é um órgão muito nobre, mas infelizmente menosprezado. Exatamente, doutor. Para a gente começar então, né, tem aquela máxima, você é o que você digere. Então, como que a saúde do intestino, ela influencia aí o nosso organismo como um todo? Sim, o intestino ele tem múltiplas funções. A função inicial é a da digestão. E a digestão começa da boca e desce todo o trato gastrointestinal. Você vai quebrar partículas maiores em partículas pequenas. A gente sempre fala de carboidratos, gorduras e proteínas, que são fontes de energia e material de construção. Mas a gente também tem as vitaminas e os minerais, que são cofatores. É como se fosse tijolo no nosso organismo ou o pedreiro, que nos ajuda a construir hormônios, neurotransmissores, como por exemplo serotonina, que dá leveza e bem-estar, e estimula a produzir o nosso sistema de defesa. Então, se o intestino ele estiver não funcionante, prejudica o nosso funcionamento de forma global. Uma redução da imunidade, maior risco de infecções de vias aéreas, alterações de pele. Então, o intestino não funcionante, o corpo como um todo acaba não estando funcionando como deveria. Como você disse, né, doutor, o intestino então vai muito além da digestão, né? Sim, ele vai muito além. Uma das coisas mais interessantes é que um intestino bem funcionante, ele melhora o humor. Quem nunca escutou a frase, o fulano de tal está constipado, ele está irritado, né? Porque uma pessoa, quando está com um hábito intestinal não funcionante, ele tem uma disbiose, que é quando a flora intestinal, as bactérias do intestino, elas ficam não funcionantes. Então, ao invés de elas julgarem no nosso time, que é nos ajudarem, o que acontece é que elas jogam contra e vai levando a alguns mecanismos de inflamação, reduzindo a absorção de nutrientes e até dos neurotransmissores. A serotonina é um neurotransmissor do cérebro, mas 90% é feito pela flora intestinal. Dopamina que dá energia, noradrenalina que dá garra, GABA que dá uma leveza e bem-estar. Então, se você está com o intestino não funcionante, o humor também vai alterar. Com certeza, doutor. E até esse órgão, ele é chamado, né, por especialistas como o segundo cérebro, né? Por que que isso por que essa nomenclatura, né, para o intestino? Isso, porque o intestino e o cérebro estão com relação muito próximas. O intestino ele manda mensagem para o cérebro de sinalização de o apetite, se você está com fome ou se você já comeu o suficiente, e informa o cérebro também o que que você já comeu. Além do mais, ele informa o cérebro o que está entrando de vitaminas, minerais, e se você tem uma condição de gerar energia. E se você, por acaso, tem uma alimentação inadequada, que é o que normalmente acontece, o cérebro sofre. Porque a inflamação que muitas vezes começa no intestino, ela se torna sistêmica, ela é crônica e silenciosa, porque a gente não a percebe. Só que interfere no funcionamento do cérebro como um todo. As pessoas começam a notar uma redução da memória, da velocidade do raciocínio, da forma de interagir com as outras pessoas. Doutor, você poderia explicar um pouquinho agora para a gente, né, para quem está acompanhando aqui o quadro, a relação entre imunidade, metabolismo e o intestino? Ah, sim. Quando a gente fala em imunidade, a gente tem que entender que a gente tem células de defesa. E essas células de defesa, elas precisam de ferramentas para trabalhar, né? As células de defesa, elas precisam principalmente dos minerais zinco, magnésio, manganês e cobre. E precisa da vitamina B2.
Para que serve? Para a gente montar o nosso antioxidante. Se você está com um processo de acúmulo de radicais livres, que são células com átomos desemparelhados, que ficam levando a inflamação sistêmica, você tem um sistema antioxidante que você consegue produzir e que vai combater esses radicais livres. Além do mais da alimentação, você consegue obter os antioxidantes que a gente fala que é exógeno, que vem de fora. Muito comum é a vitamina C, a vitamina D, o ômega 3 e outros alimentos como curcumina, quercetina, que atuam diretamente reduzindo a inflamação. Então, se você não tem um intestino bom, o que vai acontecer? São duas situações. A primeira coisa é que vai entrar mais substâncias que vão levar à inflamação, porque existem alimentos que são pró-inflamatórios, então já vai estimular o sistema imune a ter que combater aquela inflamação. E ao mesmo tempo não entra a matéria-prima para o seu próprio corpo fazer o seu sistema antioxidante. Eu brinco, é como se você tivesse uma fogueira que você está apagando e de repente surge outra. Se você não está conseguindo lidar com a sua inflamação, se surge um vírus, uma bactéria, o que vai acontecer? O organismo se divide, não trata a inflamação direito e nem a infecção que está por vir. Exatamente, doutor. E falando aí dessa inflamação, né? Quais são os principais sintomas e sinais de uma pessoa que está com o intestino inflamado? Isso. Quando eu pergunto para os meus pacientes como é que está seu intestino, eles falam, está bem. Só que o entendimento de estar bem é que eu estou evacuando. E não é. O intestino ele é normal funcionando quando a pessoa tem as fezes sólidas e contínuas. Algumas vezes as fezes são picadas, né? Ou as fezes elas são pastosas. Só que a pessoa ela sempre teve aquele tipo de evacuação, então ela acha que aquilo é normal. O padrão de fezes, o ideal é que ela evacue uma ou três vezes ao dia, ou até de 3 em 3 dias. Tem que ter aquela sensação que foi evacuação completa e que não está tendo um excesso de gás. Se você sente excesso de gás, significa que o alimento que você não está digerindo, absorvendo, as suas bactérias do intestino estão. E essa fermentação estimula a liberação do gás. Então, é comum o paciente sentir cólica, distensão, muitas vezes o intestino prende, o intestino solta, e é comum um relato: Rafael, eu estou comendo ou tomando determinado alimento e sinto que não digiro ele muito bem. E nesse caso dos alimentos, né, doutor, quais são os principais vilões aí para a saúde intestinal? Isso. O que a flora gosta? Ela gosta do que ela comeu sempre, por milhares de anos. Fruta, verduras e legumes, quanto mais colorido, melhor. Então, o objetivo é descascar mais e desembalar menos. O que ela não gosta é de comida moderna, principalmente rica em açúcar, muita gordura, alimentos industrializados, como um todo. Agora, se o intestino está inflamado, o que muitas vezes acontece? As células intestinais que deveriam estar ligadas entre si, elas se afastam. Aí determinados alimentos que normalmente não entrariam, começam a entrar. E aí a gente destaca alguns alimentos que a gente considera que são pró-inflamatórios. Então a gente tem que também diferenciar o que é o alimento que te leva à intolerância, é quando você não consegue produzir as enzimas digestivas, de quando você tem uma sensibilidade a determinado alimento, porque ele pode levar à inflamação. Exemplificando, a lactose. Eu tenho intolerância à lactose. Significa que você não produz a enzima lactase. Você não vai digerir, a flora vai. Então, esses alimentos que, mesmo você digerindo totalmente, você tem as enzimas digestivas para isso, ele tem uma estrutura que ela é maior e na hora que entra leva à inflamação, que são o leite, não é a lactose, a caseína e mais dois compostos do leite. É o glúten, é o feijão, o milho, a soja e o amendoim. Então, esses alimentos, eles são mais pró-inflamatórios. O feijão falando muito do excesso de gás que ele pode levar. No início do tratamento, o que a gente fala com o paciente é: bem, seu intestino está inflamado, ele está todo vazando. O que nós vamos fazer? Nós vamos remendar ele. Como? Através de uma boa alimentação. Aí depois de um tempo, a gente volta a uma alimentação mais saudável, mas permitindo determinados alimentos, e a pessoa tolera muito bem. Doutor, pegando um pouquinho o seu gancho, né?
Como as pessoas podem manter aí, então, um intestino mais saudável? Quais hábitos, né? Quais as orientações que você daria para quem está acompanhando aqui o nosso quadro, para que a pessoa não tenha tantos problemas, né? Como constipação ou, ao mesmo tempo, também uma diarreia, né? Fica naquele quadro, né? Entre o intestino preso e o intestino solto demais. O que tem que ser feito? Isso, para você ter um bom funcionamento intestinal, a alimentação tem que ser de qualidade. Então, preferir mais alimentos in naturas, alimentos ricos em fibra. Vamos gastar caloria quebrando a fibra, não vamos colocar esse gasto para o liquidificador, não. Vamos mastigar. Além do mais, você tem que se hidratar em torno de 30 ml por quilo de peso. Um adulto de 70 quilos, 2 litros e 100. Uma outra coisa que é fundamental é a atividade física, porque quando você se exercita, você facilita o funcionamento do intestino. Bem, Rafael, fiz isso tudo e minha função intestinal ainda não está adequada. Eu noto que quando eu estou irritada, angustiada, né, ou muitas vezes estou passando alguma situação, o meu intestino prende, solta, dá gases e está muito associado ao meu humor. Aí é uma síndrome que a gente fala síndrome do intestino irritado. Tanto o intestino quanto você estão irritados. Aí o tratamento é um tratamento um pouquinho mais complexo. Aí, nesse caso, doutor, qual que é a orientação, então, para quem se encontra com essa síndrome? A primeira coisa é procurar um nutricionista para fazer as correções. E depois procurar um atendimento médico especializado nesse cuidado mais integrado para poder cuidar do intestino como um todo. Existe uma situação que é muito comum, mas é pouca falada, é que hoje a gente vive num estresse crônico. E o corpo no estresse, ele entende que vai vir uma grande fome por aí. É por isso também que a gente engorda no estresse, que o corpo quer armazenar energia. Então, bem, eu vou fazer duas coisas. Eu vou armazenar energia e vou parar de gastar. E produzir enzima digestiva gasta muita energia. Então, ele para de produzir, por exemplo, a acidez do estômago. Aí a pessoa tem aquela dificuldade de digerir carne. E se não digere carne com qualidade, como é que ele vai quebrar e absorver as vitaminas do complexo B? O que acontece também é que você não consegue quebrar os alimentos principais. Aí chega aquele paciente para a gente e fala: Rafael, eu não sei o que eu faço, tudo que eu como eu não digiro bem. Então, esse caso é um caso de deficiências enzimáticas. Aí o médico ele tem que entender qual tipo de alimento que você não digere bem para tratar a causa. Entendi, doutor. E agora, para a gente ir encerrando aqui nosso bate-papo, o sono, ele também está bastante relacionado com o funcionamento do intestino, porque a gente já falou de alimentação, né? Falou sobre hidratação e o sono, ele também tem esse papel importante? Tem. Todo mundo já ouviu falar da melatonina, certo? Mas provavelmente com um pensamento errôneo. A melatonina não é o hormônio indutor do sono. A melatonina é um hormônio que te recupera. A melatonina é como se fosse um sinal da empresa avisando: a empresa entrou no horário de fechar, vamos todos para casa e vamos recuperar para podermos trabalhar no dia seguinte. Ela informa ao cérebro, o coração e ao intestino. Então, se você não tem um sono profundo e de qualidade, você não produz a melatonina e tem uma recuperação intestinal incompleta. Tá certo, então, doutor. Eu agradeço pela sua participação aqui no Saúde Agora. Muito obrigada pela sua disposição. Foi um prazer, Ana Paula. Obrigada também pela sua companhia aí de casa. Você pode conferir todos os quadros da nossa programação no YouTube da TV Câmara Campinas. E não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Até o próximo Saúde Agora!